Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 11 de maio de 2023 e vamos para o resumão, pessoal. Começando, obviamente, pela Ásia. Bom, pessoal, bolsas na Ásia no negativo aí, refletindo principalmente indicadores econômicos que saíram na China nessa madrugada. Por lá saíram dados de inflação ao consumidor e ao produtor e, pessoal, veio abaixo do esperado. Inclusive, vieram negativas, mostrando uma deflação. Uma economia, pessoal, que está em deflação significa o quê? Um desaquecimento econômico. Significa que a sua economia não está aquecendo, não está numa crescente. Dados de deflação, tanto na ponta do consumidor quanto na ponta do produtor. Tá? Então, assim, mais um indicador aí que mostra que a economia da China não está de vento em popa, como o mundo esperava que ela fosse este ano especificamente, tá? Além disso, pessoal, na madrugada, um outro indicador de novos empréstimos, também mostrou que os novos empréstimos na China caíram pela metade. Né? Pensem comigo, uma economia aquecida significa pessoas, empresas pegando empréstimos para fazer seus investimentos, para fazer uma expansão na empresa, enfim, você pega empréstimo e faz a economia girar. Na medida em que os novos empréstimos caem pela metade, é mais um sinal de que a economia da China está lenta, está desaquecida. E isso contamina o mundo inteiro, então por lá bolsas fecharam no negativo, ok? Além disso, indo para commodities, esses dados não só contaminaram as bolsas da Ásia, como também commodities. O minério de ferro cai bastante, até contamina a nossa Vale aqui, que já já a gente fala sobre isso. E o minério de ferro, pessoal, ele perde os $100. Então a tonelada aí está valendo menos de $100. Lembrando que $100 é um patamar importante, é um patamar psicológico e a perda dele representa muito, né? Além disso, petróleo. O petróleo hoje estava relativamente estável de manhã, puxado para o negativo, mas ao longo do dia ele acabou ficando mais negativo aí na expectativa de uma recessão nos Estados Unidos, que a gente vai falar já já, mas no negativo também. E eu não comento muito com vocês aqui sobre uma outra commodity que é o cobre, mas hoje com uma queda de 4% não tem como passar despercebido. Então, cobre hoje também cai 4%, as commodities, de um modo geral no mundo em queda no dia de hoje, ok? Indo agora para as bolsas lá da Europa, as bolsas da Europa fecham mistas. Algumas levemente positivas, outras levemente negativas. Mas nenhuma variação muito abrupta por lá. Bom, lá no Reino Unido hoje foi a reunião de política monetária por lá e o Banco Central inglês aumentou os juros em 0,25 base points. Foi para 4,5% os juros do Reino Unido, tá? E no discurso, logo após o anúncio, tem o comunicado do Banco Central e depois vem o discurso do presidente do Banco Central. O presidente de lá, o Bailey, toda vez que eu falo Bailey, eu lembro daquele filme das 4 vidas de um cachorro, né? Do Bailey, Bailey, Bailey. Não tem como eu ouvir uma notícia do presidente do Banco Central inglês não pensar nisso, mas fecha parênteses e vamos voltar aqui pro resumão. Então o Bailey, presidente do Banco Central inglês, no seu discurso hoje, ele disse que, se for necessário aumentar os juros por mais vezes nas próximas reuniões, isso será feito. Então foi um discurso muito alinhado com o discurso do Banco Central Europeu na semana passada. Só que ele falou o seguinte, pessoal, lembrando que a inflação na Inglaterra está em 10%. Eles ainda têm uma inflação lá de 2 dígitos, tá? Isso é muito crítico. Só que ele falou o seguinte, que a expectativa do Banco Central inglês em relação ao ano é que até o final do ano a inflação caia pela metade. E eles também mudaram a previsão lá, que eles tinham uma previsão de PIB negativo para esse ano no Reino Unido e mudaram para um PIB de 0,5% positivo. Então, de certa forma, assim, o anúncio do aumento de juros não é bom para as bolsas, mas em compensação as expectativas que o Banco Central do Reino Unido trouxe no seu comunicado, na sua fala, são de certa forma positivas, então as bolsas lá acabaram fechando mistas, ok? Vamos agora lá para os Estados Unidos, pessoal. Bom, lá nos Estados Unidos, a gente teve várias notícias ao longo do dia, eu vou pontuar para vocês elas. Primeiro, a secretária do Tesouro Nacional, a Janet Yellen, hoje de manhã, ela deu um discurso aí, veio a público e falou que se o Congresso não aprovar um aumento do teto da dívida até 1º de junho, os Estados Unidos vai dar calote nos seus credores, que isso é catastrófico. Então, assim, ela traz um discurso bem pesado, assim, justamente até para dar uma mobilizada no Congresso aí, que está resistente à aprovação desse aumento do teto, caso o Biden não aceite as condições que o Congresso tem dado, tem exigido, tá? O Biden, que fez uma reunião com o Congresso na terça-feira à noite e que não deu em nada, volta a se reunir com o Congresso amanhã, então a gente vai acompanhar esse assunto de perto, mas esse tema, pessoal, tem
tem gerado uma preocupação aí nos investidores lá nos Estados Unidos. Eles estão na cautela ali para esperar esse tema ser resolvido, ok? Porque se os Estados Unidos der calote, vai ser a primeira vez na história que isso vai acontecer. Então, realmente, isso de fato é um fato muito grande. Os investidores acreditam que no final das contas isso vai ser resolvido, mas até que seja resolvido, todo mundo fica apreensivo, né? Segundo ponto dos Estados Unidos hoje. Saiu o balanço da Disney e veio ruim. O mercado não gostou. A Disney chegou a cair 8%. As ações da Disney chegaram a cair 8% aí, principalmente porque a quantidade de assinantes do streaming veio muito abaixo do esperado. Então o mercado não gostou e isso pesou aí nas bolsas americanas, tá? Terceiro ponto, a PacWest, que é aquele banco, um dos bancos regionais lá dos Estados Unidos, eu já comentei com vocês sobre este banco aqui, ele reportou que os depósitos caíram 9,5% no banco, ou seja, as pessoas estão sacando dinheiro. 9,5% é preocupante, pessoal, porque assim, hoje em dia, pela forma como o nosso sistema bancário do mundo funciona, se todos os clientes, ou se muitos clientes de um banco resolvem sacar o seu dinheiro do banco, o banco não vai ter esse dinheiro. Esse dinheiro não está lá. O dinheiro que você tem na conta, ele não está paradinho lá no banco. O banco já usou para fazer alguma outra coisa. E provavelmente alguma alavancagem dele para se rentabilizar. Então, se todo mundo resolve sacar, o banco não tem esse dinheiro, ele não tem essa liquidez, tá? Então, este ponto, essa informação contaminou os bancos nos Estados Unidos, que acabaram fechando no negativo no dia de hoje. O PacWest, inclusive, ele chegou a cair 25%, quase 25% no dia, tá? Ponto importante aí, volta a preocupação em relação aos bancos regionais dos Estados Unidos. Vai e volta, né? Inclusive o FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito lá dos Estados Unidos, anunciou que ele vai ter que cobrar umas tarifas a mais para poder compensar o resgate que ele teve que fazer ao Silicon Valley Bank. Foi um dos bancos que quebrou lá atrás, que eu comentei com vocês, né? Que o FDIC teve que resgatar, salvar esse banco para não contaminar o setor bancário inteiro, o sistema bancário inteiro dos Estados Unidos. Então eles tiveram que salvar esse banco, só que isso custou dinheiro. Então ele vai ter que aumentar as tarifas aí para poder repor seu caixa, ok? Bom, mais uma informação lá dos Estados Unidos. Hoje de manhã saíram alguns indicadores econômicos lá que vale a pena a gente comentar. Primeiro foi a quantidade de seguro-desemprego que aumentou, ou seja, mais pessoas estão pedindo seguro-desemprego nos Estados Unidos. O número chegou ao número lá de outubro de 2021. Então foi realmente um número expressivo, tá? O que significa que talvez os empregos dos Estados Unidos finalmente começaram a sentir a alta de juros por lá e está desaquecendo. Lembrando que os Estados Unidos está aí na menor taxa de desemprego histórica, né? O payroll na semana passada, acho que foi semana passada, mostrou isso, mas enfim, seguros-desemprego, quantidade de seguro-desemprego aumentou consideravelmente aí na última apuração. Esse é um ponto que a gente vai ter que ficar atento. Além disso também, pessoal, hoje nos Estados Unidos saíram dados de inflação ao produtor e vieram abaixo do esperado. Isso mostra também um desaquecimento da economia, mesma coisa que eu expliquei para vocês em relação à China, mostra um desaquecimento da economia. Então nós temos dados aí no dia de hoje mostrando que a economia dos Estados Unidos não está tão aquecida assim, ok? Está desaquecendo, está sentindo aí a alta de juros por lá. De novo, existem duas interpretações, de que o Banco Central americano, na próxima reunião, provavelmente não vai subir os juros, ele pode não cortar, né? Mas não vai subir os juros, o que faz com que empresas de tecnologia comemorem essa expectativa, e isso refletiu na Nasdaq hoje, que ficou aí levemente positiva. Em compensação, também mostra que, por um outro lado, que os Estados Unidos está à beira de uma recessão, né? E isso contamina empresas industriais e tal, e etc. Fez com que o Dow Jones hoje ficasse no negativo e o S&P, de certa forma, até onde eu acompanhei, estava relativamente negativo. Mas assim, de novo, nenhum movimento muito abrupto, ok? Bom, vamos vir aqui agora para o Brasil. Por aqui, de manhã a gente tem um Brasil, né, na bolsa e no dólar, e à tarde outro movimento que eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, falando aqui do Brasil, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que está lá no Japão na reunião do G7 que eu comentei com vocês, ele veio a público, comemorou o fato de o Senado ter aprovado ontem, acho que foi ontem à noite, uma medida provisória do marco legal, um novo marco legal de preços de transferência. O que é isso? O dinheiro que sai do Brasil, então, por exemplo, uma empresa que tem uma unidade aqui, sua filial fora do Brasil, quando ela quer mandar dinheiro para essa filial, existe aí artifícios em que ela manda esse dinheiro para se esquivar de impostos, tá? São brechas aí que as empresas vão encontrando para se esquivar de impostos.
e nesse novo marco legal prevê que essas brechas foram cercadas. Então, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele comemora porque existe uma expectativa de que, ao fechar essas brechas e conseguir arrecadar este imposto, o Brasil vai ganhar aí, em média, 23 bi, há uma expectativa de arrecadação de 23 bi. Então, assim, lembrando que o Fernando Haddad, ele tá tentando, né, pegar dinheiro daqui, dinheiro dali, porque se o governo quer gastar mais, ele precisa arrecadar mais. Então, esse é um ponto positivo aí na visão de arrecadação do governo, na linha fiscal do país, de que ele, para ele gastar, ele precisa arrecadar de algum lugar. Esse é um ponto, ok? Um outro ponto aqui é o seguinte, o Galípolo, que eu comentei com vocês aqui, que foi o selecionado, anunciado pelo governo, que ele vai ocupar a cadeira aí da diretoria de política monetária do Banco Central, que é assim, uma cadeira abaixo aí do presidente, que é o Roberto Campos Neto, e possivelmente ele pode ser o novo presidente do Banco Central quando o mandato do Roberto Campos Neto acabar. No anúncio que foi na segunda-feira, o mercado não gostou, porque entendeu que foi uma decisão política tomada ali, então o mercado não gostou e na segunda-feira houve uma reação do mercado em relação a isso. Só que ao longo da semana, pessoal, o Galípolo deu várias entrevistas, várias. Nessas entrevistas ele foi acalmando o mercado, no sentido de que ele não vai chegar com um posicionamento 100% político, de querer cortar os juros na canetada. Também uma linha que ele não tem uma linha tão heterodoxa assim em relação a teoria econômica, né? Ou seja, ele não tem umas ideias mirabolantes em relação diferentes, em relação a teorias da economia, enfim, por aí vai. Eu sei que os discursos dele que ele fez ao longo da semana foram acalmando o mercado, então em relação a este tema específico, o mercado brasileiro está mais calmo, certo? Próximo assunto aqui no Brasil. O Cajado, pessoal, que ele é o relator do projeto do arcabouço fiscal, ele ia apresentar o texto hoje, quinta-feira. Só que foi adiado, por quê? A oposição está fazendo muita pressão para que no texto, para que algumas coisas sejam incluídas no texto. E ele não está querendo, entenda ele como governo, tá? Ele não está querendo incluir esses pontos em específico. E aí, nesse impasse, o texto foi adiado e provavelmente vai ser entregue só na terça-feira que vem. O que está mais pegando nesse aspecto do texto? Nada previsto para responsabilizar o governo, quem quer que seja o governo, caso ele não cumpra as metas fiscais. Antigamente, no teto de gastos, já falei isso aqui com vocês, antigamente no teto de gastos, se o presidente não cumprisse aí o fiscal, ele entrava na lei de responsabilidade fiscal e ele poderia ser impeachmentado por isso. Foi o que aconteceu com a Dilma. Nesse texto do arcabouço fiscal não existe uma penalidade caso as regras fiscais e tal, as receitas versus despesas não seja cumprido. Não existe uma punição. O máximo que eles queriam colocar aí é uma punição administrativa, tipo, o presidente tem que escrever uma carta ali se explicando para o país. Mas isso não é o suficiente, enfim. E a oposição, não, eles querem que tenha uma penalização. Por exemplo, se você não cumprir, se você ultrapassar os gastos e as despesas, beleza, no ano que vem a gente vai ter um contingenciamento de gastos. Por exemplo, você não vai poder aumentar o salário dos servidores acima da inflação. Você não vai poder abrir concurso público, abrir mais vagas públicas. Você não vai poder, então assim, dar benefícios fiscais por aí. Então assim, o que mais tem pegado é não ter um critério muito bem definido em relação à responsabilização ou à punição caso as despesas saiam do controle, fujam das regras do novo arcabouço fiscal. Isso tem pegado, tá? E aí, vamos lá, o que acontece? Nesses últimos tempos, o governo, ele perdeu muito aprovações dentro do Congresso. Então, por exemplo, a PL das fake news, por enquanto, não foi aprovada, foi deixado de lado. O marco do saneamento, que eu comentei com vocês aqui, foi reprovado. Enfim, o governo ele tem percebido que ele está sem base de aprovação para os seus projetos no Congresso. Então não vai passar nada, tá? E aí o que acontece? De ontem para hoje, o presidente Lula, ele liberou uma verba de quase 700 milhões, 700 e pouco mais de 700 milhões em emendas parlamentares. Por quê? Para tentar melhorar sua base de apoio ali no Congresso e passar os seus projetos. Então, assim, por mais que lá nas eleições, né, na campanha eleitoral, o Lula tenha criticado muito essa questão de emendas parlamentares, emenda parlamentar, você pegar um tanto de dinheiro, entregar para o Congresso e o Congresso gastar a revelia, inclusive
sem muito critério de fiscalização e tal. É um negócio muito maluco. Mas enfim, o Lula criticou isso muito na campanha eleitoral, mas ele não conseguiu fugir disso. Então, acabou cedendo e liberou dinheiro para o Congresso ali na medida em que ele não está conseguindo aprovar nada, tá? Pronto, eu contextualizei isso tudo para vocês aqui, tanto a questão do projeto de arcabouço fiscal quanto da dificuldade que o presidente está tendo em relação a aprovar os seus projetos, para contar o que aconteceu agora à tarde. Agora à tarde, pessoal, o Fontes, né, lá de Brasília, informou o seguinte, que o PT, o governo, a presidência, junto do Cajado ali, que é o relator do projeto do arcabouço fiscal, eles vão ter que ceder, eles acabaram cedendo a mudança do texto, inclusive, principalmente, a inclusão dessas regras de responsabilização no texto do arcabouço fiscal para que ele fosse aprovado, porque senão é mais um projeto que o governo não ia conseguir aprovar no Congresso. Então eles acabaram cedendo a colocar regras mais rígidas de responsabilização caso o governo gaste demais. E essa informação vazou e o mercado acabou comemorando agora no final da tarde isso, tá? Então, o nosso dólar que estava positivo e a nossa bolsa que estava negativa acaba virando, seguindo a movimentação mundial, tá certo? Que o dólar tá positivo no mundo, acaba virando e o nosso dólar acaba ficando no negativo aí e a nossa bolsa positiva neste sentido, considerando que esta informação vazada ela é verídica e o mercado gosta de que existam regras rígidas aí para punir a pessoa se ela gastar mais do que deve. Ok? Além disso, agora à tarde, pessoal, só para fechar, agora à tarde a Petrobras anunciou aí um pagamento de dividendos de quase R$2, que estava na expectativa do mercado, dá 1,89, se eu não me engano, e o mercado comemorou este fato aí, além de uma possível recompra das ações, enfim, foi uma notícia boa que fez com que as ações da Petrobras, inclusive, fechassem bem positivas, mesmo com o petróleo em queda no dia de hoje. Então, isso tudo aí acabou refletindo numa bolsa positiva aqui no Brasil e num dólar negativo aqui no Brasil. Mais um dia de dólar negativo. É isto. Hoje o dia foi mais longo, porque aconteceu bastante coisa, mas espero que tenham entendido tudo. E se entenderam, deixem um joinha e um beijo. E amanhã destaques. Tchau!